Muito boa noite, a todos. Muito obrigado, para todos aqueles que estão aqui presentes neste, momento, sobretudo num dia em que acontece aqui uma questão, a meu ver, um evento muito complicado. Eu estava a ver as vossas, intervenções, algumas delas naturalmente bastante preocupadas e também, de certa forma, bastante inflamadas. Basicamente, por onde é que eu haveria de começar? É muito simples. Todos nós estamos a ver aquilo que está a acontecer em Brasília, nomeadamente a intervenção, neste momento, de manifestantes que se encontram em Brasília e que já terão entrado e tomado de assalto o Congresso, o Palácio do Planalto e também o Supremo Tribunal Federal. É um aspecto, a meu ver, extremamente importante, aquilo que nós estamos a ver, porque, de certa forma, por um lado, acaba por nos remeter para aquilo que aconteceu nos Estados Unidos em 2020. Todos nós nos recordamos, sobretudo, de uma manifestação pelo menos que seria maioritariamente composta por simpatizantes do ex-presidente Donald Trump, e que depois acabámos por assistir. Uh, eu vou vendo, vou lembrar mesmo as vossas coisas, as coisas que vocês vão escrevendo, por isso é que eu também vou interrompendo o meu raciocínio. Mas acabámos por assistir, e sim, a uma invasão do Capitólio dos Estados Unidos, e aquilo que aconteceu na prática foi exatamente que ainda hoje estamos a assistir a processos judiciais contra essas pessoas. Houve acusações contra também alguns dos que participaram nessa mesma intervenção. E, em primeiro lugar, o que é que nós temos desde logo que clarificar? Ponto número 1. Qualquer tipo de ensaio contra a democracia, seja em que país for, ou não sendo, ainda que não seja um Estado democrático, mas qualquer incentivo à subversão daquela que foi a vontade popular, que ficou oficializada como sendo a vontade popular, sem que exista substância bastante clara em matéria que permita entender que houve um golpe de Estado, deve de facto ser repudiável. Portanto, ou seja, nós devemos naturalmente opor-nos a vários tipos de atos de violência que tentem, de certa forma, impor uma vontade através de violência. Agora, temos de perceber o que é que efetivamente aconteceu. O que é que efetivamente aconteceu e quem estava a participar. Eu pus há pouco no Twitter, alegadamente, fiz a referência a alegadamente simpatizantes do ex-presidente Bolsonaro. Porquê que eu ponho alegadamente? Porque os eventos que nós estamos a ver são praticamente uma réplica ou quase uma cópia daquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Resta perceber o seguinte: ponto número 1, nós estamos a falar de pessoas que tiveram iniciativa, mas quem teve a iniciativa foram pessoas que efetivamente são apoiantes de Bolsonaro, ou são pessoas que quiseram provocar o caos para, de certa forma, causar este sentimento anti-Bolsonaro. E agora aquilo que nós estamos a assistir, porque, como alguém está aqui a dizer, a Rede Globo menciona terroristas a cada 5 segundos. Sim, eu então no Twitter já vi, e tudo o que são contas verificadas pelo Twitter e que sejam apoiantes do PT, ou pelo menos não sejam apoiantes de Jair Bolsonaro, estão todos basicamente a chamar a isto um ato de terrorismo. Nós temos de perceber para já de onde é que parte a ideia. E eu posso-vos dizer uma coisa: já desde há vários dias que são conhecidas trocas de mensagens em grupos de apoiantes de Bolsonaro, a incentivar as pessoas a fazerem aquilo que nós vimos que foi feito hoje, e que deve ser um ato condenável em toda a linha. Invadir infraestruturas, quer do poder político, quer ligadas, de certa forma, ao aparelho de Estado, ou também fornecedores de bens e serviços essenciais, como forma ou de causar pressão, ou de manifestar indignação, devem ser atos absolutamente repudiáveis. Qual é que é aqui a questão que nos deve preocupar? É que já havia trocas de mensagens. Isto era um pouco, se fosse em Portugal, isto era um pouco aquele princípio do vão sem mim que eu vou lá ter. Ou seja, aquelas pessoas que incentivam e que instigam outros a dizer vamos para o Congresso, vamos para o Planalto, vamos invadir, vamos tomar aquilo de assalto.
E há um conjunto de pessoas que são apanhadas no meio, muitas vezes, deste tipo de mensagens e que, em princípio, alinham nessa onda. E alinham nessa onda por acreditar que existem milhares ou centenas que também alinham. Agora, eu tenho que perceber, ponto número um, eu e não só, toda a gente tem que perceber, porque ainda não vi ninguém a conseguir esclarecer esta questão até agora. E a propósito, eu acompanho isto, onde eu acompanhei as eleições brasileiras, na Record News, acho que é aquele que acaba por ser o mais correto e o mais certo. O que é que eu vos posso dizer relativamente a isto? Posso-vos dizer que é preciso perceber se quem mobilizou este ato que nós estamos a ver agora, se eram efetivamente apoiantes de Jair Bolsonaro, se havia algum tipo de concertação entre o grupo, ou começou por surgir no meio daqueles grupos de WhatsApp ou Telegram, a dizer e incentivar, a tentar ver se incentivava terceiros a fazerem alguma coisa que viesse a resultar nisto, e depois saber se houve algum tipo de pessoa que tivesse sido contratada ou não, para poder ajudar a desencadear este tipo de acontecimentos que anda ao local. Vamos agora para o Congresso, vamos entrar, vamos invadir, vamos ocupar, e arrastou consigo uma multidão. Portanto, é importante perceber quem é que está por trás disto. Neste momento, com base na informação que nós aqui temos, e que pelo menos é sabida de momento, acho que está responsabilizado diretamente Jair Bolsonaro, ou porque de certa forma motivou, incentivou os apoiantes, direto ou indiretamente, aquilo que nós temos aqui hoje, isso parece-me algo forçado. Depois, por outro lado, parece-me ainda prematuro estar a qualificar este ato como sendo um ato de terrorismo, como toda a gente está a querer qualificar. Aliás, assim como se vê no Twitter já há semanas, e como se vê também noutras redes sociais, incentivos para que as pessoas venham a fazer aquilo que nós estamos a ver e que nós vimos nas últimas horas em Brasília, eu também não me canso de ver em todas estas redes sociais pessoas que dizem que e tudo normalmente ligadas à estrutura do atual poder que tomou posse agora nos últimos dias, ah, a dizerem que é preciso prender Bolsonaro, é preciso prender bolsonaristas, é preciso desmontar e desmantelar os acampamentos que estão a ser feitos por parte e as manifestações que também estão a ser realizadas e organizadas por bolsonaristas, ou seja, eu não sei, as pessoas dizem que aqui em Portugal não estão a passar as imagens, nem sequer é reportado o conjunto de manifestações que têm sido feitas de forma pacífica por parte de apoiantes a Jair Bolsonaro. Eu vi, isso sim, uma coisa com que me cruzei nas redes sociais sobre um grupo qualquer que dizia que estava a tentar comunicar com extraterrestres. Ou seja, parece-me que, com base naquilo que me vão indicando e com base naquilo com que eu me vou cruzando, parece-me que há um maior interesse em tentar mostrar algumas coisas do mais caricato e do mais absurdo, que possam soar a ridículo, ou seja, há mais uma intenção em fazer passar os bolsonaristas por ignorantes, por estúpidos, por tendo algum tipo de alucinação e como sendo extremistas, do que propriamente em tentar mostrar que existem milhares e milhares nas ruas, de forma permanente, a protestar em favor daquele que era o seu candidato. Senhora Paula Moreira, eu já vou falar sobre a questão da Constituição, porque é muito importante nós percebermos quais são os próximos passos que muito possivelmente acabarão por ser, que têm de ser tomados neste caso, porque o presidente Lula da Silva não pode simplesmente decretar a intervenção federal unilateralmente, sem ser acompanhado nem escrutinado por mais nenhum órgão político. Portanto, isso tem de ter esse acompanhamento e eu já vou passar a explicar esse passo. Qual é que é o outro elemento que, a meu ver, é estranho e que importa aqui esclarecer? Bom, desde logo, eu olho para a lei de combate ao terrorismo, ou seja, nós estamos a ver a lei 13.260 de 16 de março de 2016 do Brasil, e que regulamenta, disciplina o terrorismo, trata de disposições investigatórias e processuais e reformula o conceito de organização terrorista e introduz um conjunto de alteração de quer às leis 7.960, quer 12.850. Ora bem, porque é que eu acho que neste momento, pelo menos neste momento, é prematuro falar em atos de terrorismo? Porque temos, apesar de termos notícias e já há mensagens que estão a circular em grupos bolsonaristas em que estão a incentivar as pessoas
a acampar em Brasília, na zona onde se encontram os poderes executivo, legislativo e também judicial, além deste tipo de incentivo que está a ser dado e até estão a ensinar às pessoas como é que elas devem acampar e, ao mesmo tempo, conseguir fugir às autoridades, conseguirem juntar mantimentos, ou seja, aquilo que está a ser disseminado em grupos de apoio a Jair Bolsonaro é claramente uma tentativa de poder prolongar e de estender a presença no terreno por parte destes manifestantes. Mas, por outro lado, também é preciso perceber que uma das medidas de Lula da Silva, e alguém que também muitos apoiantes do PT têm tocado e têm insistido, é no desmantelamento deste tipo de manifestações dos bolsonaristas. E que hoje estamos a falar deste incidente em Brasília porque houve um acampamento que foi desmantelado pelas autoridades e foi convocado um protesto para o dia de hoje. O que é estranho aqui? Foi convocado um protesto para Brasília, estes eventos acabaram por acontecer. Já há vários dias que se sabe que existe a tentativa de instigação para a ocorrência daquilo que nós estamos a ver aqui, ou seja, para a ocupação dos edifícios de poder político e dos poderes públicos, e mesmo assim o ministro o secretário de Segurança, o senhor Anderson Torres, que foi ministro de Jair Bolsonaro, segundo o que ele terá declarado, neste momento encontra-se nos Estados Unidos e este será o primeiro dia de férias que ele está a gozar. Ou seja, é importante agora aqui compreender o que é que efetivamente poderá estar. Qual é que poderá ser a ligação entre todos estes eventos? Porque é estranho que no primeiro dia de férias do secretário de Segurança, que por sua vez tinha a obrigação de saber que estes manifestantes poderiam recorrer à violência porque já andavam há vários dias a incentivar esses atos de violência. E com certeza que este secretário de Segurança tem o aviso, tem sido avisado e sido alertado, não só pelos serviços de informações ou serviços de inteligência, como se diz no Brasil, mas também pelos forças e serviços de segurança do Brasil e do Distrito Federal. Ele tem a obrigação de saber que existe o risco de ocorrência de atos de violência ou de atos desta natureza como aqueles que nós estamos a ver hoje. E o senhor vai de férias, tem direito a férias, certo, mas perante uma situação destas, se quer ir de férias, tem de deixar organizado pelo menos tudo para que isto não possa acontecer. E eu tenho visto aqui imagens de forças de segurança que basicamente só faltou estenderem um tapete vermelho para passarem os manifestantes. Ou seja, e onde é que se encontra o senhor Anderson Torres, que era o secretário de segurança do governo federal, do governo regional da estadual de Brasília? Encontra-se neste momento nos Estados Unidos. E eu sei que a UOL já entrou em contacto com ele para tentar ouvir o que é que ele teria a dizer sobre estes acontecimentos e para saber onde é que ele se encontra. E ele só diz que está com a família a passar férias nos Estados Unidos e que este é o primeiro dia de férias que ele está a ter. Ou seja, mas depois quando lhe perguntaram, mas em que zona dos Estados Unidos é que se encontra? Não disse. Ou seja, não quis revelar. Há aqui um conjunto de perguntas que têm naturalmente de ser respondidas se nós quisermos pelo menos começar a juntar os pontos e a tentar incluir pessoas no conjunto de pessoas que possam ser suspeitas de organização ou de autoria moral ou material deste tipo de atos e, por outro lado, também ajudar ao princípio da presunção de inocência. É que não basta este senhor Anderson, este secretário de Segurança, que foi, entretanto, demitido e afastado pelo governador do Distrito Federal, foi agora, há pouco mais de uma hora, mais coisa menos coisa, por causa destes incidentes. Não basta este senhor vir para as redes sociais e dizer coisas como, bom, já dei instruções à polícia militar para agir contra os manifestantes. Isto não é solução. E depois, entretanto, eu não fiz rigorosamente nada. Ou, eventualmente, dependendo daquilo que a justiça vier a apurar ou não, ou que a investigação vier a apurar, chegasse à conclusão de que, afinal, até poderá ter havido algum tipo de ordem para que a polícia deixasse, fosse até de certa forma passiva para com os manifestantes. Portanto, há mais perguntas neste momento do que certezas.
E eu acho que é prejudicial ao Brasil vermos este ambiente que eu tenho visto de apoiantes do PT a qualificarem e apoiantes, sobretudo por eminentes figuras de relevo e até que foram eleitas e que neste momento são eleitos para o Congresso, a qualificar este incidente como terrorista, sem saber se há uma motivação de impor algum tipo de pressão e de coagir os órgãos políticos ou se isto é uma manifestação de descontentamento. E como é que nós podemos saber isso? Nós só podemos saber isso quando soubermos quem são os organizadores e quem é que são os participantes ativos. Uma outra coisa que as pessoas têm feito, e que alguns manifestantes, nota-se claramente, que estão a ir com a corrente, estão a ir com a onda, e estão a navegar a onda, é o facto de nós estarmos a ver muitos que expõem e que exibem a sua cara, ou seja, filmam-se, até já vi as imagens de polícias que estão de serviço, a tirarem selfies, polícias a filmarem o local, ou seja, e com uma passividade total, e ao mesmo tempo já vi, desde imagens no Supremo Tribunal Federal, no Congresso, Sala do Senado, portanto eu já vi que também que derrubaram a porta de onde se tem acesso, de onde o juiz Alexandre Moraes tem acesso às togas, ou seja, é importante perceber efetivamente quem é bolsonarista, quem é que está ali por ser bolsonarista, quem é que foi com a corrente, e quem é que está ali com um claro propósito de ter sido instruído por alguém e de ter sido mobilizado por alguém para poder estar neste momento a fazer estes incidentes todos que nós estamos aqui a ver. Portanto, isto são, como eu digo, mais perguntas do que respostas, mas não ajuda nada para a pacificação do país, nós vermos elementos do PT a insistirem que Bolsonaro tem de ir preso, que temos de fazer justiça, isto depois de terem passado vários anos a dizer que a justiça foi politizada para afastar Lula da Silva das eleições e para afastar o PT também do poder, e agora a primeira coisa que eu vejo é, independentemente da razão que se possa ter ou não, é que não podem ser estas pessoas a exigirem praça pública e a regimentar a população civil a ficar com uma ideia de algo que depois na justiça pode acabar por não se verificar. Ou seja, isto vir dizer, termos deputados, jornalistas, que não são jornalistas, são ativistas, que têm uma carteira de jornalista, virem para as redes sociais, é preciso prender Bolsonaro, é preciso julgar todos estes bolsonaristas, é preciso punir, é preciso afastar do poder, é preciso fazer uma purga nos órgãos do Estado. Estas pessoas não podem vir para público fazer isto, porque estão a inflamar os ânimos, estão a influenciar a opinião pública e depois, se a justiça não decidir de uma determinada forma, dizem que, bom, a justiça está a ajudar os corruptos e a justiça de facto não está a agir. E a população revolta-se porque os incentivos à subversão e ao ódio que têm sido projetados e expressados todos os dias por estes atores, depois afinal não se concretizam nem se materializam em nenhum ato de concreto de punição. Portanto, a única coisa que estes atores devem fazer neste momento é indignar-se perante os atos e exigir que os responsáveis respondam perante a justiça. A partir daqui, estar a indicar que determinados atores influenciaram a opinião, foram eles que levaram a que isto se verificasse sem uma investigação judicial, eu acho que é extremamente perigoso. Não resolve, de facto, o assunto no Brasil, e aliás, eu começo a questionar que exista, de facto, interesse em conciliar duas alas que nós temos neste momento divididas, e duvido até que exista um propósito real de conseguir pôr o país a funcionar como um só e a respeitar os resultados das eleições. Eu vou-vos repetir aquilo que eu disse no dia em que soube os resultados que deram a vitória a Lula da Silva na segunda volta ou no segundo turno, como dizem os brasileiros, que é, enquanto nós não tivermos nenhum dado suficientemente incontestável de que houve manipulação ou adulteração da verdade eleitoral, eu acho que nenhum ator com proeminência ou relevância social deve incentivar ou deve ajudar a alimentar a ideia de fraude eleitoral. Eu até o momento vejo um conjunto de justificações, de alegações de que há fraude, de que foi manipulado, que as pessoas não podem ter, etc.
Mas, na prática, é preciso mais substância e essa substância, efetivamente, não se verifica. Portanto, é preciso nós respondermos a todas estas questões, mas a verdade é que o presidente Lula da Silva já veio, hum, é importante, antes de irmos às medidas que estão a ser tomadas, é que, de facto, praticamente todos os dias tem havido manifestações no Brasil com milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas sempre envolvidas e a manifestarem-se pacificamente, e eu não percebo qual é o acompanhamento que é dado pela comunicação social em Portugal, porque nem sequer passando pela imprensa eu consigo ver algum destaque dado a este tipo de eventos. Pelo contrário, aquilo que parece surgir aqui agora parece quase que se está a falar parece que os bolsonaristas estiveram todos quietos e que a partir do momento em que Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, alguém os terá instruído para hoje fazerem aquilo que nós estamos a ver em Brasília. Ou seja, fica assim a noção de que é um ato isolado cometido por um conjunto de extremistas que estão a ser manipulados a partir do exterior, neste caso através de Bolsonaro e de algumas das pessoas a ele ligadas, para que eles tenham este tipo de atos. Ponto número 1. Eu também tenho visto no Twitter e num conjunto de outras redes sociais pessoas que estão naquele local, estão em Brasília, estão junto ao Congresso, junto ao Planalto, junto também ao Supremo Tribunal Federal e que estão a condenar os atos de invasão. Quando eu digo junto, não digo que estão a escassos metros, digo que estão pelo menos no perímetro daquilo que é permitido. Vejo pessoas que estão indignadas com aquilo que está a acontecer. Portanto, acho que as pessoas estarem a dizer, os brasileiros, os bolsonaristas estão a fazer isto, ou seja, não me parece que todos, ou pelo menos uma parte significativa daqueles que estão no local, em Brasília, a fazer uma manifestação contra a presidência de Lula, eventualmente a favor da detenção de Lula, o que quer que seja, não me parece que essas pessoas que sejam generalizada a intenção de ocupar e de avançar com um golpe de Estado no Brasil. Ou seja, há pessoas que de facto condenam, já me cruzei aqui com algumas declarações públicas de alguns, mas depois também já me cruzei com um conjunto de outros. Se nota nitidamente que foram levados já está pela onda e que subitamente se começam a filmar, é isso mesmo, quem me conhece, eu vi um há pouco, eu sou pela paz, mas já que estamos aqui, agora vamos ter de ocupar isto tudo, vamos ter de dar o poder ao povo, ou seja, há pessoas que estão a deixar-se ir pela onda e que, ao exibirem as suas próprias imagens, eu não tenho a menor dúvida de que vão ser alvo de ação judicial. Tem de ser. O Estado tem de se impor numa situação destas. Que as pessoas encontrem motivos para a fraude eleitoral ou não e queiram impugnar, queiram contestar, isso é uma coisa. Ocupar edifícios de órgãos de soberania para fazer aquilo que está a acontecer e que nós estamos a ver, peço imensa desculpa, mas qualquer sociedade, pelo menos, no mínimo, europeia ou ocidental, como é a nossa, tem de se opor veementemente àquilo que está a acontecer, independentemente da afinidade e da ideologia, ser de esquerda, de direita, do que quer que seja. E estas pessoas, de facto, estão ali, estão naquele local, e a verdade é que as pessoas, por um lado, depois eu vejo, por exemplo, as declarações de Sérgio Moro, por exemplo, o ex-juiz também, que agora senador, Sérgio Moro, e que a primeira coisa que faz, eu de certa forma compreendo, foi que o governo de Lula está preocupado em reprimir os protestos. Podem ver no Twitter de Sérgio Moro que ele diz exatamente isto. Mas depois já veio alertar que os protestos têm que ser pacíficos e não condenou de forma categórica os ataques à destruição do património que está a ser feita em Brasília ou até as agressões que têm sido feitos elementos das forças de segurança que estão no local. Alguns, de facto, estão a tentar atuar, mas aquilo que está a acontecer são vídeos como o que eu vi há pouco, de agressão a um polícia que seguia a cavalo e assim que ele cai no chão, começam várias pessoas a agredi-lo quando ele está no chão, ou seja, é a barbárie completa, é a violência totalmente gratuita. E realmente Sérgio Moro, acho que a primeira coisa que este tipo de atores, não só Sérgio Moro, não só aqueles que são de direita, como também aqueles que são de esquerda, para já, uns não permanecerem em silêncio como se estivéssemos a falar quase de um assalto de um carteirista. Por outro lado, também não é ver nisto o terrorismo e quase defender não a intervenção militar e a ditadura militar, mas defender uma ditadura por outros meios. Ou seja,
as pessoas têm de condenar estes atos que estão a ver, ponto final. Agora, o que é certo é que existe uma intenção, e Lula da Silva já se comprometeu com isso, com a intenção de colocar um fim, de cessar este tipo de acampamentos e de manifestações que são, para todos os efeitos, atos de manifestação pacífica, de protesto pacífico. Tudo o que chega a esse tipo de manifestação de expressão popular, a partir daí nós temos de, naturalmente, de os condenar, e eu já disse, já me cruzei aqui com vários atos e de várias contas, do Twitter sobretudo, em que estão a mostrar e estão orgulhosos com aquilo que está a acontecer. Quer dizer, isto não pode ser. E também não se pode naturalmente radicalizar e também considerar que estamos perante terrorismo e que agora vão todos responder perante terrorismo, e isto servir, acima de tudo, como desculpa ou justificação para condicionar direitos e liberdades individuais das pessoas, para impor uma espécie de estado de emergência que possa permitir limitar direitos fundamentais das pessoas, quer individuais, quer coletivos. Ora bem, Lula da Silva, na sequência disto tudo, como vocês já devem saber, Lula da Silva, aliás, eu estou a ver agora que está a dar na Record News que a Polícia do Distrito Federal confirma 150 pessoas presas. É assim, com base nas imagens que eu já vi, acho que 150 pessoas é pouco face àquilo que, ao conjunto de pessoas que eu já vi dentro de cada um destes edifícios e a destruição de propriedade pública, acho que tudo isto é manifestamente pouco. Mas Lula da Silva veio decretar aquilo que se chama de intervenção federal. E o que é uma intervenção federal? Bom, vamos olhar para a Constituição. A Constituição do Brasil, no artigo 34, tem um princípio fundamental, porque não se esqueçam que o Brasil, ao contrário daquilo que se verifica em Portugal, nós estamos a falar de um Estado que é um Estado federado. Ou seja, nós estamos a falar de um Estado federal, ou seja, nós estamos a falar de um Estado que junta vários Estados, tal como nos Estados Unidos, que chegam a acordo entre si, têm poderes, autonomia e soberania suficiente num conjunto de aspectos e chegam a um acordo entre si em como todos cedem uma parcela dessa soberania e criam um novo Estado que terá um poder central. Ou seja, é assim que as coisas efetivamente se processam. E para que isto funcione, tem de haver um compromisso por parte do Estado Central e dos órgãos de poder central em como não vão violar a soberania de cada um dos Estados que acabam por compor o Estado principal, o Estado central, o Estado onde se concentra depois o principal do poder e é o garante da soberania. Ou seja, este artigo 34 vem defender um princípio de não ingerência da União, ou seja, da união de todos esses Estados que compõem aquilo que se chama República do Brasil, e esta União não intervém nos assuntos internos e próprios de cada um destes Estados. Nem sequer no Distrito Federal, que é, de facto, a capital do Brasil, como todos nós sabemos, e Brasília. Tem a capital do Brasil, que é Brasília. E este artigo 34 vem dizer que a União vem, de facto, reconhecer isso, ou seja, a União não intervém nos Estados, excepto para, e depois tem, manter a integridade nacional. Suponham que um dos Estados dizia nós queremos ser independentes e a partir de agora vamos constituir uma milícia e a partir de agora vamos declarar a nossa independência. A União tinha o poder, ou seja, o poder central tinha poderes constitucionais para poder intervir nesse mesmo Estado. Tem poder também para repelir uma invasão estrangeira ou de uma federação, de uma parte, de um dos Estados que pudesse estar a tentar obter mais território face a outro ou ocupar um outro Estado. E tem também competência para pôr termo a um grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação, reorganizar as finanças da unidade da Federação, providenciar ou prever a execução da lei federal, assegurar a observância de princípios constitucionais. Portanto, há aqui um conjunto de situações que criam exceção a este chamado princípio de não ingerência. E o que é que isto depois vem dizer no artigo 36 também da Constituição? É que o Presidente da República, cabe ao Presidente Lula da Silva decretar essa intervenção. A intervenção não é uma intervenção militar, não confundam com não tem de ser necessariamente militar, é uma intervenção do poder central em assuntos que sejam da competência exclusiva de um Estado. Aqui neste caso nós estamos a falar de segurança, e estamos a falar de segurança no Distrito Federal ou em Brasília.
O presidente Lula da Silva, para o fazer, o presidente Lula da Silva não pode simplesmente, simples e unilateralmente, emitir o decreto e a partir de agora vai haver uma intervenção ou vai haver uma atuação direta no Distrito Federal. As coisas não podem acontecer assim. O presidente tem de ser acompanhado com base naquilo que o Congresso também se pronunciar. Porque o Congresso, isto vai ser interessante de ver, porque o Congresso já está formado. O Congresso tem, ainda nos próximos dias, pelo menos deveria ser no prazo de 24 horas, o Congresso deve pronunciar-se, nomeadamente a Câmara Baixa e também o Senado do Congresso, têm de se pronunciar sobre este decreto de intervenção. E lembrem-se daquilo que eu vos disse, que a ala bolsonarista tem uma expressão significativa no Congresso, tanto no Senado como também na Câmara Baixa, e depois não só, e tem também o acompanhamento de um conjunto de outros partidos que, em abstrato, tendem a acompanhar a ala bolsonarista que se encontra representada e com assentos no Congresso do Brasil. Ou seja, como é que vai poder passar este decreto de intervenção que Lula da Silva ainda há poucos dias anunciou, ele leu, há poucos dias não, há poucas horas anunciou, ele leu artigo a artigo sobre em que é que consistia esse decreto de intervenção, como é que isso vai efetivamente proceder? Bom, isto vai ter de ser votado. E depois outra coisa é que muita gente olha para este decreto de intervenção nos assuntos internos do Estado, neste caso do Distrito Federal, e é muito curioso perceber que isto não é um ato inédito. Isto já aconteceu em janeiro de 2018, ainda com o Michel Temer no poder. Se bem se recordam, na altura nós estávamos a assistir a uma crise económica no Brasil profunda. A situação estava de tal forma complicada que nós já estávamos a ter atos de violência desde 2016, que até as forças de segurança já não tinham capacidade para impedir elas próprias de serem alvos de atos de violência tão comuns como qualquer outro cidadão, e a situação descontrolou-se de tal forma que o presidente Michel Temer decretou a intervenção no Rio de Janeiro. Portanto, o Estado do Rio de Janeiro foi alvo de uma intervenção desta natureza. Aquilo que se seguiu foi, a partir dali, uma batalha jurídica e judicial, para não variar, que é sempre assim, e em que depois se veio a contestar a decisão do presidente Michel Temer. Porquê? Porque tratou-se na prática de um ato quase unilateral para tentar resolver uma situação que alguns magistrados do Supremo Tribunal Federal consideraram que era desajustada, que era desproporcional e que iria obrigar a que houvesse mais um gasto excessivo do Estado face àquilo que era necessário efetivamente ter no terreno para poder reagir e suster aquele tipo de violência. Aqui vai ser curioso perceber qual vai ser o entendimento de todos os atores políticos e eu diria que se tem 24 horas para se reunir, vai ter de haver uma forma para poder haver essa reunião de urgência, sendo que para se reunirem no local, no Congresso, não percebo como é que isso vai ser possível, pelo menos se não conseguirem fazer a limpeza do local, limpeza entre aspas, de ocupantes do local, não percebo como é que isso vai ser possível de ser realizado. E, por outro lado, se estarão reunidas as condições de segurança para que algum ator, algum agente, quer do Supremo Tribunal Federal, quer do Congresso, quer também mesmo o próprio Presidente Lula da Silva, para se reunirem e se encontrarem em Brasília. Portanto, isto neste momento, o Brasil desde há muito tempo que o Brasil tem de ser gerido com pinças. A situação social no Brasil é crítica, é caótica, porque existe, de facto, aquilo que eu vos disse na altura em que foi realizada a segunda volta no Brasil, que nós corremos o risco de ter o Brasil do Norte e o Brasil do Sul, o Brasil dos bolsonaristas e o Brasil dos lulistas. É muito difícil conseguir criar um Estado que reconheça todas as vantagens em reconhecer um resultado eleitoral, quando nós temos atores dos dois lados e com visibilidade social e política que vêm a público tentar radicalizar, direto ou indiretamente, mas que contribuem para a radicalização das pessoas. Tanto elementos do PT e de próximos a Lula ou simpatizantes de Lula, como elementos simpatizantes e próximos
e fiéis a Jair Bolsonaro, ao longo destes anos têm-se sucedido, e não adianta dizerem que quem de facto começou, onde isto começou a ver partido, é impossível identificar o evento e definir um único responsável. São todos estes atores, quer ligados ao apoio ou à simpatia a Lula da Silva, quer até aos próprios magistrados e à forma como conduziram sempre o processo de crime contra Lula da Silva, também passa por esses atores, pela forma de quererem, juízes que querem protagonismo, juízes que se preocupam mais em ser as estrelas, em ser as figuras de destaque nos processos judiciais, seja por vaidade, seja por sentirem que têm o poder nas mãos, a pessoas nas redes sociais, deputados federais, deputados estaduais, todas estas pessoas, jornalistas, que não são jornalistas, são ativistas, são estas pessoas todas que são responsáveis por aquilo a que nós chegamos hoje. E eu sei que nós devemos ver os incidentes de forma isolada, isto tem de ser condenado, mas a verdade é que foi-se gerando um nível de radicalização tal no Brasil que neste momento, e depois a tentar impor, um lado, a tentar impor a capitulação ao adversário, ou seja, não é sanar o conflito, não é pacificar, não é reconciliar, não é uma reconciliação nacional, não, é tentar capitular, obrigar a humilhar sempre o adversário, ou quem estava do outro lado da barricada, e o resultado está aqui à vista. É que agora nós temos outra situação complicada, que é estes elementos das forças de segurança e os militares. O Presidente Lula da Silva e o PT agora estão numa situação que é extremamente complicada, que é, se quiserem eliminar ou afastar os responsáveis pelas forças de defesa e de segurança, que de certa forma facilitaram, foram passivos e que alimentam também em vários contextos eventos como este. Se o quiser fazer, corre o risco de perder não só estes homens, como corre o risco depois de os colocar oficial e definitivamente num lado da barricada que mais tarde ou mais cedo pode ser violento para o PT e também para o Brasil. E uma situação de guerra civil é tudo o que este país não precisa. Mas ao mesmo tempo, ou seja, por um lado, poderá ser uma medida excessiva, mas ao mesmo tempo poderá ser uma medida necessária, tem de ser uma medida necessária. Como é que isto vai ser possível de conciliar? Eu não consigo perceber qual vai ser o fim agora. Que o Estado não pode deixar de impor a sua força perante excessos causados, neste caso, e que eu para já qualificaria estes atos como atos de vandalismo, como atos de subversão e não necessariamente ainda como atos de terrorismo, eu ficaria por este tipo de qualificação. Agora, o que é certo é que é difícil, é muito complicado conseguir perceber como é que nós efetivamente vamos conseguir ajudar o Brasil a sair de uma situação destas. Porque não consigo efetivamente perceber como é que as coisas vão evoluir a este ponto num país em que as pessoas escolhem uma trincheira, as pessoas, e quando eu digo as pessoas, digo desde o vendedor de fruta, desde a empregada de limpeza, desde a doméstica, até ao juiz do Supremo Tribunal Federal. As pessoas escolhem uma trincheira, não se envergonham de comunicar em público que fazem parte dessa trincheira, não se querem todas brilhar, todos querem mostrar que de facto, com alguma vaidade, que são superiores a todos os outros, e depois nós temos isto, uma realidade insanável, insustentável, uma situação que dificilmente será ultrapassável. Portanto, Sr. Paulo Tavares, o Bolsonaro não reconheceu a vitória de Lula nas eleições, oficialmente, mas na prática nós também não vimos o ex-presidente Bolsonaro a fazê-lo no sentido de dizer que não o reconhece como vencedor. Portanto, agora, qual vai ser a solução para isto? Ninguém tem essa resposta. E também acho que o Estado português vir a público dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro é o responsável por tudo isto que está aqui a acontecer, eu acho que é de uma irresponsabilidade tal. Da mesma forma que é absolutamente irresponsável nós termos Marcelo Rebelo de Sousa a fazer comentário telefónico para as televisões portuguesas. Eu estava a fazer zapping e cruzei-me aqui há umas 2 horas na CMTV, com Marcelo Rebelo de Sousa ao telefone, a fazer a sua análise. Quer dizer, o Presidente não é comentador. O Presidente português tem de esperar por receber mais informações para depois, eventualmente,
poder manifestar solidariedade, poder fazer o que é que seja, mas fale aos órgãos políticos e soberanos dos Estados Unidos. Não vai para um canal de televisão ao telefone, parece quase aqueles, por exemplo, o programa da SIC Notícias, o Opinião Pública, quando havia, e outros programas do género, em que os telespectadores ligam para lá e dão a sua opinião. É nisto que nós estamos transformados. Portanto, e aquilo que nós temos vindo a assistir é depois a uma comunicação social, também em Portugal, absolutamente irresponsável, e que tenta moldar os pensamentos das pessoas. Eu estava aqui em tentar influenciar os pensamentos das pessoas contra uma situação destas. É assim, senhora Patrícia, é uma manifestação do povo e vai continuar. Eu não estou a dizer que não é uma manifestação do povo. Aliás, tanto é uma manifestação do povo que todos os dias, um pouco por todo o Brasil, nós vemos dezenas ou centenas de milhares de manifestantes que estão a reivindicar alguma coisa. E seja a reivindicação de uma intervenção militar, que é inconstitucional, seja a reivindicação de que Lula da Silva venha a ser preso, que já não é assim tão inconstitucional. Ou seja, tudo isto é uma legítima pretensão de todos aqueles que se encontram no terreno, e aliás eu valorizo e aprecio a persistência e a tenacidade de todos aqueles que andam há mais de 2 meses no terreno a sair para as ruas, a tentar mobilizar pessoas, ou seja, isto é de certa forma o dinamismo político, o ativismo político também. Obrigado, Filipe Damasceno, também pela tua posição. Mas é acima de tudo de louvar o ativismo dessas pessoas que saem para o terreno. É assim, eu digo bolsonaristas, senhora Patrícia, porque é evidente que quando se pensa num ator comum, se as pessoas não querem ter Lula da Silva no poder, querem ter Lula da Silva preso, se quem se manifesta quer tirar o PT do poder, bom, então, mas quem é que vai então assumir o poder? Senhora Patrícia, diga-me. Eu sei que não são todos, aliás, não é por acaso que o presidente Bolsonaro não é eleito nem nunca dependeu apenas dele próprio. Ou seja, o presidente Bolsonaro, o apoio que sempre teve, incluindo no Congresso, foi sempre resultante de um conjunto de outros partidos que tinha à sua volta e que, por uma questão de conveniência ou de interesse nacional, o que quiserem, apoiavam o presidente Bolsonaro. Portanto, eu não estou a dizer que são todos bolsonaristas. O que eu estou a dizer é que, até porque não são. E há pessoas que, de facto, estão contra o PT, mas não estão a favor de ter Bolsonaro no poder. Portanto, aquilo que eu acho acima de tudo é que nós temos de olhar para as pessoas que estão no terreno, não tentar dissolver e impedir este tipo de manifestações públicas e políticas por parte das pessoas. Acho que isso é de repudiar e que nós, naturalmente, quando esta é uma das bandeiras, é do presidente Lula conseguir desmobilizar e cessar este tipo de protestos, porque é uma expressão que cada um deles, cada cidadão deve ter. Isto é consciência política. A consciência política não é só estar a bater palmas ao seu candidato. A consciência política é também estar a sair à rua e conseguir estar todos os dias nas redes sociais, ativos e tudo mais. Portanto, eu não estou a dizer que são bolsonaristas. O que eu estou a dizer é que existe uma parte significativa dos apoiantes que veem em Bolsonaro, eventualmente, a figura, o rosto que mais facilmente gerará consenso, em princípio, do que qualquer outro. E isto não invalida que de hoje para amanhã surja um outro elemento que possa assumir essa responsabilidade. É só isso que eu quero deixar bem claro. Portanto, eu sei que isto é, acima de tudo, um conjunto de pessoas que estão contra a forma como o PT, neste momento, chegou ao poder, e como muitos também, e como o próprio presidente Lula da Silva voltou a poder concorrer à presidência do Brasil. Portanto, eu sei muito bem o que é que aqui está a acontecer. Assim está em todo lado. É assim, eu volto a dizer que há aqui situações estranhas e bizarras. Eu não me esqueço, quando no início de agosto, uma delegação encabeçada pelo secretário de Estado, Anthony Blinken, o secretário de Estado, Anthony Blinken, se deslocou a Brasília com uma comitiva composta por responsáveis de tecnologias, de sistemas de informação, sistemas eleitorais. Ou seja, por que motivo é que hoje, estas personalidades foram reunir com Jair Bolsonaro a 2 meses das eleições no Brasil? Qual é que terá sido o teor da conversa? E depois, porque é que imediatamente surge, uma vez mais,
o secretário de Estado, Anthony Blinken, a publicar logo no Twitter e um conjunto de outros países, logo a assumirem que estão contra aquilo que está a acontecer no terreno. Assim, contra manifestações violentas, eu consigo compreender. Que as pessoas comecem a qualificar ações fascistas, ações de nazis, ações que prevêem naturalmente a manifestação pública contra a presença de Lula da Silva, eu peço imensa desculpa, mas assim não dá. Desde que Lula foi eleito não aparece nas ruas. Pois, senhora Patrícia, eu compreendo perfeitamente aquilo que está a dizer. Não aparece nas ruas, nem sequer se encontrava em Brasília, mas vamos lá ver. Neste momento, vamos lá, qual é o político que precisa de ir para as ruas? Bom, o governador do Distrito Federal, pelos vistos, hoje de manhã, ele até publicou no seu próprio Twitter, ele até acabou por publicar que estava a visitar eleitores num local da Polícia Federal. Bom, mas a realidade neste caso do Brasil é esta, e eu quero perceber, para já que quero a resposta a todas aquelas perguntas que vos fiz. Portanto, desde logo, nós temos aqui, estou a ver aqui a outra situação, que é o senhor Ricardo Capelli, que é o interventor, foi nomeado por Lula para ser a pessoa que vai intervir no Distrito Federal. Portanto, e isto é muito importante, nós conseguimos ver, nós conseguimos pelo menos tentar saber quem são estas pessoas, porque isto é vital para nós conseguirmos saber o que é que poderemos escolher a partir dali, mas, para todos os efeitos, o governador de Brasília não sai daqui muito bem também nesta fotografia, porque, para já, porque tinha o secretário de Segurança que tinha, e porque também quer ver naturalmente esta situação, todas estas questões a serem resolvidas, depois, e a serem respondidas, porque nós temos de perceber, volto a insistir, se há algum grau de envolvimento, quer por parte de alguém próximo a Bolsonaro, próximo a qualquer outro grupo de interesse, ou se existe alguém fora destes grupos anti-PT que pretendam causar o caos e a subversão para reservar e atribuir mais poderes ao governo e ao presidente Lula da Silva contra este tipo de ações e para finalmente, entre aspas, eu digo finalmente entre aspas, conseguir conter e calar a oposição que se está a ver nas ruas. Portanto, eu neste momento tenho mais perguntas do que respostas. Agradeço também, se alguém tiver mais respostas do que perguntas, agradeço para todos os efeitos que o consiga justificar. Até porque este governo de Lula da Silva, aliás, o governador Ibanez Rocha, este governador Ibanez Rocha hoje estava também com o eleitorado e também, de certa forma, questiona-se se ele teria condições para continuar no cargo perante uma situação destas. Nós temos de apurar responsabilidades. Eu acho que as pessoas, antes de pedirem cabeças diretamente, têm de perceber, têm de responder àquelas célebres questões que eu já uma vez aqui vos disse. O quê, quem, quando, como, onde e porquê. Quando nós conseguimos responder a estas 6 perguntas, nós poderemos começar a perceber quem são as pessoas a quem vamos pedir responsabilidade. Nós vamos conseguir entender se de facto isto foi mais ou menos espontâneo, porque uma coisa é estar a mandar umas bocas no WhatsApp e a tentar ver se aquilo cola. Outra coisa completamente diferente é estar a mobilizar um conjunto significativo de pessoas que se têm a certeza que vão participar e depois essas arrastam os outros. Temos de perceber tudo isto, e quem me disser que não é preciso compreender tudo isto, bom, então é muito complicado que as coisas possam ser tratadas dessa maneira. Ora bem, então aquilo que nós sabemos é que o interventor, quem vai de facto assumir o poder e tomar as decisões para esta intervenção sobre o governo do Distrito Federal, é o senhor Ricardo Capelli, que é braço direito do Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino. Este senhor Ricardo Capelli, bom, desde logo isto deixa-me logo algumas questões, porque o senhor Ricardo Capelli, experiência na área de segurança, do que eu estou a ver do currículo dele, zero. Experiência na área política, já tem alguma, é diferente, mas o senhor Ricardo Capelli foi jornalista, lá está. O famoso ativista que usa uma carteira e que passa por jornalista, é isto que eu condeno a comunicação social, incluindo em Portugal. É que as pessoas não olham com olhos de jornalismo, as pessoas olham com olhos de ativismo. Ele é jornalista, foi secretário de Estado no Maranhão, e no último mandato de Flávio Dino como governador,
Este senhor Ricardo Capelli respondia pela comunicação do governo estadual. Portanto, ou seja, experiência em assuntos de tensão social, tensão política, de mediação de conflitos de interesses, este senhor Ricardo Capelli tem zero. Ou seja, aquilo que nós podemos depender daqui é que foi também, teve cargos, ou desempenhou cargos no Ministério do Desporto, em governos do PT. Aquilo que nós podemos contar por parte deste senhor, eu faço já a antevisão, é que este senhor venha a ser basicamente alguém que vai cumprir ordens e que vai tentar impor as coisas pela força e pela lei do mais forte de quem tiver o poder. Portanto, é tão simples quanto isto. Eu não estou a ver que possa existir aqui alguma tentativa de reconciliação, alguma tentativa de verdadeiramente recuperar a paz social e de acalmar. O que eu estou a ver é que vai ser alguém que vai tentar impor a sua forma de ver as coisas pela força e pouco mais do que isso. Portanto, a partir daqui, torna-se muito fácil de perceber o que é que nós poderemos esperar, que não é, de certeza, conversações com a ala anti-PT, tentativas de chegar a algum tipo de entendimento ou algum tipo de acordo, sem ser por capitulação. Portanto, eu acho muito difícil que isso aconteça. É até muito complexo nós olharmos para o seguinte. Pois, exato, a questão é que o senhor, é que repara uma coisa, a senhora Patrícia, não sabe, parece que eu estou só aqui a conversar com a senhora Patrícia, mas, sim, o senhor Flávio Dino, nós temos estes cargos, quer se queira, quer não, seja no Brasil, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, seja onde for, nós já sabemos que temos um governo dividido sempre, tecnocratas. Há sempre aqueles tecnocratas, aqueles que são especialistas numa determinada área, e depois temos os outros, que são os cargos cargos políticos, típicos. Ou seja, que são normalmente aquelas pastas mais estratégicas. Não é por acaso que Fernando Haddad chega a Ministro das Finanças, etc. Portanto, então aquilo que nós acabamos por ter neste momento é este conjunto de personalidades que ficam nas pastas consideradas estratégicas. Não vi o que é que aconteceu, senhora Mafalda Tavares, não vi. Sei que as pessoas têm o direito de se manifestar, têm. As pessoas não têm o direito de furar as barreiras de segurança, mas eu tenho que perceber porque é que, também, de certa forma, as pessoas conseguiram furar com tanta facilidade aquelas redes, aqueles bloqueios de segurança, e ao mesmo tempo, como eu disse, até vi polícias a tirarem selfies e a filmarem-se junto do local onde estavam a acontecer este tipo de situações. Portanto, como é que isto depois na prática se vai desenrolar e como é que isto vai acabar por acontecer, que consequências é que isto vai ter, vai ser complicado. Pois a senhora Paula Moreira fala aqui realmente do senhor Ricardo Capelli e do Flávio Dino. Portanto, o interventor vai ser exatamente este senhor, por isso é que eu digo que nós não podemos esperar aqui grande coisa deste tipo de decisão ou sequer de situação. Portanto, vamos perceber de facto quais é que vão ser as dinâmicas que a partir de agora vão avançar no Congresso no Brasil, e a partir daí é que nós poderemos começar a perceber efetivamente quem é que são as pessoas aqui envolvidas e se vai poder haver ou não, porque atenção, este senhor Ricardo Capelli foi indicado pelo presidente Lula, mas isto não significa que vá para a frente, ou seja, é preciso perceber se de facto o Congresso vai apoiar a ação de Lula da Silva perante um contexto desta natureza. Agora, claro que ajuda quando temos a comunicação social em peso a apelidar e a denominar insistentemente aqueles que estão no local como terroristas, porque no fim, quem é que se vai atrever a apoiar aquilo que os órgãos de comunicação social e muitos apoiantes do PT nas redes sociais qualificam como terroristas? Bom, há pessoas que se podem ver impelidas a apoiar Lula da Silva, ou pelo menos a não sabotar este decreto de intervenção de Lula da Silva, num contexto desta natureza. Por exemplo, eu estou a ver aqui no Estadão, o Estadão, por exemplo, que qualifica desde logo que são radicais apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro que invadiram e depredaram os prédios do Congresso Nacional. Vamos lá ver. Do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. O Estadão sabe que todos aqueles que lá estavam eram efetivamente apoiantes do presidente Jair Bolsonaro. Está a ver, senhora Patrícia? É isto que eu me refiro. Portanto, e eles pedem, basicamente, vem aqui a dizer mais no Estadão, o que é que se sabe? A intervenção federal
no Distrito Federal e que esse decreto de intervenção federal vai decorrer até ao dia 31 de janeiro para repor a segurança pública. Volto a dizer, como é que o Sr. Ricardo Capelli, com a sua experiência zero em matéria de segurança pública, vai conseguir intervir no que quer que seja e com bom senso? Acho difícil, acho impossível. Depois, não temos ainda, o que é mais curioso é que as pessoas já se estão a apressar a qualificar estas pessoas como bolsonaristas, como terroristas, extremistas, etc., mas ainda não há nenhum órgão de comunicação que diga de onde é que partiu efetivamente toda esta atuação. E depois é curioso, lá está, aquilo que o Estadão aqui está a dizer, ou seja, os polícias do Distrito Federal abandonaram a barreira e compram água de coco enquanto os manifestantes invadem o Supremo Tribunal Federal, ou seja, mesmo com a crise instalada na Praça dos Três Poderes, a Polícia Militar do Distrito Federal continua a permitir que os manifestantes transitem livremente pela área sem nenhum tipo de restrição. E é aqui que entra aquela outra questão que eu fiz. Então, e o Sr. Anderson Torres, logo no primeiro dia em que o Sr. Anderson Torres está de férias nos Estados Unidos, em cidade ou local que ninguém sabe até o momento, qual é que é o plano seguinte que eles podem querer ter ou não? E depois temos os invasores que dizem que o plano é acampar dentro do Congresso do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Tenho sérias dúvidas que isso se venha a concretizar, porque as autoridades ainda têm mais armas, não necessariamente armas de fogo, mas ainda têm mais instrumentos ao seu dispor e mais capacidade para conseguir desmobilizar e desordenar todo este tipo de encontros. E depois lá está, ninguém sabe dar respostas, mas as pessoas sabem qualificar estas pessoas que aqui estão envolvidas. Portanto, como sabem, a Sra. Isilda Neves diz, onde é que já vimos este filme? Olha, Sra. Isilda Neves, muito sinceramente, já vimos um filme parecido nos Estados Unidos. E já vimos um filme parecido nos Estados Unidos por uma razão muito concreta. E faz nos Estados Unidos com uma situação que ainda hoje está por explicar e que está a servir do ponto de vista político para tentar afastar Donald Trump de poder concorrer às eleições em 2024 nos Estados Unidos e para poder assegurar que jamais em tempo algum ele possa vir novamente concorrer nos Estados Unidos. Ou seja, isso preocupa-me. Preocupa-me também o facto de se qualificar como terrorismo, extremismo, o que quiserem, aquilo que aconteceu no Capitólio. E a única baixa mortal que nós tivemos de um agente das Forças de Segurança, e que logo naquele instante foi qualificado como tendo sido uma morte resultante de violência dos manifestantes do Capitólio, afinal se ter concluído que foi uma questão de morte súbita que aconteceu ao agente, o que não invalida que possa ter sido decorrente da pressão e do momento de tensão que estava a viver naquele determinado momento. E depois, nós, apesar daquilo que vimos terem sido atos verdadeiramente vergonhosos e inaceitáveis, a invasão do Capitólio, não pode haver, isto não pode acontecer em nenhum Estado de Direito em que os civis se tentam superar face às autoridades do país. Isso é inaceitável, mas em que entram e transitam, mas para todos os efeitos não causaram danos. Ou seja, nós podemos até falar de desobediência, de desobediência, por exemplo, às instituições, à perturbação até do funcionamento dos órgãos constitucionais. Nós podemos falar disto. Agora, qualificar essas pessoas como terroristas e como extremistas, já diferente daquilo que nós estamos a ver no Brasil. Logo aqui, sim, Sr. Carlos Alberto, o Estadão está a dizer que, de facto, que os polícias abandonaram os cordões de segurança e que foram comprar águas de coco. Eu estou a citar o Estadão. Eu vou-vos dar esta notícia porque eu sei que o Estadão, deixem-me ver se eu consigo cá chegar. Não, por acaso não consigo. Mas depois, ao mesmo tempo que se diz que são bolsonaristas, diz-se grupos radicais. Ou seja, quando se qualificam estas pessoas como grupos radicais, está a assumir-se que são vários grupos sem relação direta entre si e que não existe uma associação propriamente uniforme entre todos. Ou seja, decidam-se sobre, de facto, o que é que podemos chamar estas pessoas, mas temos civis a violar ordens de segurança, instruções de segurança, invadirem órgãos constitucionais por si só, não tem como fundamento, nem tem como consequência que se tratem de atos de terrorismo.
nós temos de perceber qual é a motivação daqueles que lá estão. E eu volto a insistir que há muitos cuja motivação, com base nos vídeos que já vi, nas redes sociais e nas publicações também que fizeram, há muitos que estão ali porque acham que é uma forma de se fazerem ouvir de outra forma. Ou seja, não estão sequer com a intenção de serem eles a assumir o poder e, de alguma forma, exercer esse poder diretamente. Agora, o Brasil, ao longo dos anos, como eu vos disse, foi um país que soube alimentar estas divisões sociais, de parte a parte. O Brasil, em traços gerais, é um país que neste momento se encontra bipolarizado do ponto de vista político, sobretudo político, e ao longo dos últimos anos sempre se foi alimentando essa mesma questão por irresponsabilidade dos principais atores, de parte a parte, de parte a parte. Eu volto a dizer, por exemplo, que relativamente a Bolsonaro, que muitos, por exemplo, eu sei que muitos veneram Bolsonaro e tudo mais, eu não vou questionar o gosto de cada um, a admiração e a simpatia de cada um, mas Bolsonaro tem a sua forma de ser, tem a sua forma desbocada de ser, mas há um conjunto de situações no seu discurso que se calhar ele, enquanto chefe de Estado, deveria ter algum cuidado e deveria polir mais o seu discurso, podendo manter naturalmente e devendo manter o seu ponto de vista e a sua interpretação sobre os factos. E do outro lado a mesma coisa. E não é isso que eu consigo de facto a perceber. O Sr. Francisco Ramos diz que foi um evento organizado porque foram vários autocarros de 60 lugares largar lá aos manifestantes. Certo, mas eles convocaram esta manifestação, este protesto para Brasília, porque as autoridades tinham desmantelado acampamentos que estavam, de facto, já organizados já há bastante tempo, e então eles entenderam que deveriam vir para aqui. Pois é, o timing, a forma como acontece, é apenas isso, são apenas estes os aspectos que eu acabo por destacar aqui, e que acho que são os principais. Agora, volto a insistir, terrorismo e bolsonaristas, sem se perceber quem são as pessoas, de onde é que vieram, sobretudo os principais mobilizadores, e o que é que os motivou a chegar lá. Eu acho que, sinceramente, que as nossas televisões, não sei como é que a televisão portuguesa, os vários canais estão a qualificar estas pessoas, provavelmente como extremistas. Partir e destruir o Supremo Tribunal Federal faz-me lembrar aquelas manifestações, aqueles protestos, por exemplo, em França, em que existe um conjunto de pessoas que faz a sua reivindicação e apresenta as suas reivindicações políticas, e depois temos uns quantos que decidem pilhar as lojas, incendiar e destruir as lojas todas à volta. Portanto, se eu fui para a extrema-direita, pois claro, isso não me surpreende nada, que se qualifica como extrema-direita, é sempre assim, este wokeismo típico da comunicação social. O que eu vos posso dizer é que a primeira coisa que eu fiz foi acompanhar estes incidentes, volto a dizer, pela Record News. E atenção, Record News, estamos a falar de brasileiros, que fazem naturalmente isto, esta emissão é dada a partir do Brasil, mas ou seja, o que é que eu estou a apontar no facto de serem brasileiros? Ou seja, poderiam ser elementos que estão no estúdio ou que estão à distância e que poderiam sentir ainda mais esta causa do que sentem os portugueses, mas não, conseguem manter o profissionalismo, conseguem manter a seriedade. Portanto, eu acho que isto é de louvar. Aqueles que são diretamente afetados por esta situação são aqueles que conseguem manter a honestidade, o rigor, a coluna vertebral, conseguem manter os seus princípios, os seus valores e conseguem manter a seriedade na sua análise. Portanto, aqui é os adjetivos, é a típica política de adjetivação, de fomento do ódio, de tentar impor, de justificar uma futura supressão de direitos constitucionais. Portanto, parece-me que é por aqui que as pessoas estão a avançar. Ora bem, eu neste momento ficaria por aqui, porque não há mais novidades para poder dar. Portanto, escuso de voltar outra vez a chover no molhado. Mas eu muito provavelmente ficaria por aqui. Vamos ver quais vão ser as cenas dos próximos episódios. Sobretudo a questão do tal decreto de intervenção federal de Lula da Silva, porque parece-me que este vai ser um elemento muito interessante de conseguir perceber. Embora seja também expectável que o governador do Distrito Federal se veja forçado a tomar uma posição perante aquilo que está a acontecer. Ou seja, é também preciso gerir com muitas pinças e é preciso gerir com muita cautela
todos os acontecimentos relativamente à forma como as forças de segurança e às forças de defesa que estão presentes no terreno e à sua coordenação. Porque o PT não se pode dar ao luxo, neste momento, perder de forma literal, pessoas com capacidade de liderança ligadas às forças de defesa e de segurança para uma ala que é opositora e que pretende e que defende a posição do poder. Não se pode fazer isto. Mas, ao mesmo tempo, como é que estas pessoas vão ser responsabilizadas, de certa forma, pelos acontecimentos no terreno? Esta é uma das muitas questões. Obrigado, Filipe Damasceno, pela tua opinião. Com certeza que isto é para continuar. E alguém me falou aqui uma última questão sobre a questão da Rússia e da Ucrânia. A Rússia hoje alegou que em Kramatorsk tinha procedido ao ataque a 2 locais que serviam de quartel, de guarida, para 700 militares num e 600 militares ucranianos noutro, e a Rússia alega que atacou esses 2 locais e que provocou pelo menos 600 mortos, em retaliação àquilo que aconteceu em Makivka. Eu não consegui, foi o Sr. Fernando Newton, é isso mesmo. Eu não consigo ainda recortar se isto é de facto, se confirma. Sei que há imagens e sei que a única coisa que está confirmada é que há imagens, e foi reconhecida até pelas autoridades ucranianas em Kramatorsk, que de facto houve ataques de mísseis, de morteiros por parte dos russos, que conseguiram disparar e conseguiram atingir o terreno. Agora, o número de baixas, lá está, entramos aqui numa situação bizarra. É que nem sequer estamos aqui a tentar perceber quais é que são os números que são mais fidedignos, porque os ucranianos podiam avançar, ou seja, por exemplo, quando foi em Makivka, tivemos os russos que primeiro avançaram com 83 e depois os ucranianos que avançavam com 700. E aos poucos, cada um começou ali a ajeitar e a afinar os números que efetivamente achava que correspondiam à realidade. Aqui não, aqui temos os russos que alegam ter abatido cerca de 600 e temos os ucranianos que dizem que não morreu nenhum. Não tenho ainda, boa noite, Sra. Margarida Costa, como não tenho nada que me permita tomar uma posição sobre o evento, eu não vou comentá-lo ainda. Vou ter de esperar para perceber efetivamente qual é que é o número de baixas que foi provocado. Sr. Jamie Tinker, obrigado também pela dica que me dá, porque de facto temos de pegar nessas questões todas, nessas situações todas, e Sr. Filipe Coelho, é muito interessante a observação que está a fazer. O povo brasileiro está nas ruas e agora é importante perceber outra coisa, é que este decreto de intervenção federal de Lula da Silva, se for validado pelo Congresso e depois, porque já estou a prever que vai haver recurso para a Justiça, quer ele seja validado, quer não, vai haver recurso para a Justiça, mas se conseguir superar todas estas etapas e ser efetivamente implementado, importa perceber se para todos os efeitos, se isto se poderá estender ou manifestar em algum outro tipo de Estado. Estou a pensar em São Paulo, estou a pensar em Minas Gerais, estou a pensar nos círculos eleitorais mais fortes, porque isto poderia levantar outro tipo de questões, nomeadamente em termos de secessão ou de formação de uma união de Estados diferentes. Portanto, naturalmente isto parece uma especulação. Obrigado também, Sr. Paulo Felgueiras, pelo reconhecimento. Naturalmente que aquilo que eu estou a fazer é um exercício especulativo, hipotético, mas não estou a dizer que isto é provável. O que eu estou a dizer é que é importante perceber quais vão ser os passos seguintes a tomar, porque eu não estou a ver centenas de milhares de pessoas no Brasil, ainda para o mais conhecendo a raça dos brasileiros, raça, entre aspas, no sentido de o sangue dos brasileiros, o perfil dos brasileiros, que são muito mais dinâmicos e ativos do ponto de vista social. As pessoas podem discordar muitas vezes com alguns exageros que são feitos por parte dos cidadãos brasileiros, às vezes, quando refletem sobre as coisas ou com as opiniões que têm. Mas eu acho que nisto os brasileiros não têm nada a ver com os portugueses e, por um lado, ainda bem, que é mexem-se, reúnem-se, concentram-se, vão para o terreno, reivindicam, são muito ativos, são muito dinâmicos e pensam sempre como é que vão continuar a reagir. Os portugueses é a tal perspectiva do, olhem, vão andando que eu depois vou lá ter convosco. E quando vamos ver, temos manifestações com 5 pessoas e coisas do género, ou seja, não tem nada a ver. Portanto, eu louvo este ativismo e este dinamismo que os brasileiros acabam por ter
no Brasil, portanto, importa perceber se isto depois vai ter focos que se desconcentram para outros Estados ou não, e como é que a situação evolui. Portanto, por tudo isto, boa noite, Sr. Francisco Agonia. Seja bem-vindo e, portanto, vamos perceber como é que estas coisas evoluem, mas acho que não ajuda em nada ao debate estar aqui a dizer que foi Bolsonaro que instigou, que foi Bolsonaro que levou a esta situação, que são bolsonaristas, que são extremistas, que são terroristas. Eu acho que isto é o que menos releva para aquilo que as pessoas precisam de pensar e, acima de tudo, refletir como é que devem superar ou não estas coisas. Depois estamos a falar do Brasil, que o Sr. Francisco Ramos está aqui a dizer, existem muitos movimentos sociais no Brasil, é verdade, e o Brasil, as pessoas muitas vezes esquecem-se de uma coisa, é que o Brasil é um continente. O Brasil não é um país, não é um simples Estado. O Brasil é um continente, por isso é que tem tantos Estados e tem um conjunto de Estados, de culturas, de tradições, de formas de pensar, de economias, nele próprio. Ou seja, nós temos de pensar, efetivamente, como é que, como é que este país se vai conseguir reorganizar e se vai conseguir reconciliar. E quando eu vejo, por exemplo, tantos casos, Ruanda, África do Sul, aquelas comissões para a justiça e para a verdade, aquelas comissões de reconciliação, a tentar muitas vezes amnistiar um conjunto de responsáveis que se sabe que foram responsáveis materiais e morais por, pelos crimes mais graves que podem ser cometidos a nível contra a humanidade e de guerra, e mesmo assim estão dispostos a amnistiar para poder perdoar e para poderem seguir em frente. E depois eu tenho visto algo que, aliás, eu fiz um tweet e depois eu retirei esse tweet porque acho que em 280 caracteres é impossível eu conseguir fazer-me explicar devidamente, e mesmo que eu me conseguisse fazer explicar, ia sempre haver gente indignada e que foi condenar a participação de muitos apoiantes do PT no Twitter, todos eles com o sinal azul, com o sinal de verificação, todos eles com milhares, quando não têm mesmo mais de 1 milhão de seguidores, e tudo a dizer, não vai haver amnistia nenhuma para Bolsonaro nem para os bolsonaristas, tem de prender, ele tem de vir, nós temos de fazer uma purga nos órgãos do Estado. Ou seja, eu não consigo perceber como é que estas pessoas querem reconciliação, independentemente dos erros que tivessem sido cometidos ou não. Eu não consigo perceber porque as duas partes não estão dispostas à reconciliação. É tão simples quanto isso. Portanto, quando assim é muito difícil conseguir recuperar a estabilidade e trazer a paz social. Portanto, aquilo que eu vos posso dizer neste momento é apenas isto. E vamos acompanhando para novas sessões nos próximos dias para ver efetivamente o que é que aqui estará em causa. E deixem-se de adjetivações, tentem perceber o que é que está na gênese do problema e como é que se poderá resolver o problema. Os adjetivos só servem para entrincheirar ainda mais as pessoas. Portanto, diz aqui o El Gran Jefe, o senhor El Gran Jefe, é que a polarização está a aumentar, é mensurável, e nos Estados Unidos ainda mais extrema. Sabe o que é que me preocupa nisso, senhor El Gran Jefe? É que nós estamos aqui, aquilo que era antigamente a doutrina Monroe, para o bom e para o mau, que era que os Estados Unidos eram os responsáveis e proibiam, entre aspas, as autoridades europeias de exercer algum tipo de ingerência nos assuntos de qualquer Estado ocorrido nas Américas, e não é só América dos Estados Unidos, é América em geral, até a América Latina, e que os Estados Unidos é que tinham esse direito de poder resolver e que os Estados americanos também tinham o direito de resolver, tinha uma parte boa, era que este tipo de fenómenos ficava lá, ficava do outro lado do Atlântico, ficava no Novo Mundo, naquilo que era conhecido como Novo Mundo. Agora não, agora nós decidimos importar tudo o que é porcaria, desculpem lá a expressão, para não dizer outra coisa, tudo o que é porcaria e que vem dos Estados Unidos e das Américas é aquilo que nós mais nos esforçamos por importar. Sejam aqueles grupos e movimentos sociais de Black Lives Matter, LGBTQI, mais A, B, C, T, o que quiserem, os wokes, todo este tipo de coisas, os discursos de ódio, a vitimização, a segregação, a tentativa de criar vários rótulos e vários grupos sociais em que todos são vítimas de qualquer coisa, a alteração da história, estas coisas todas, e atenção, quando eu digo estas porcarias todas, e me refiro a LGBTQ+, não é às pessoas e à orientação sexual que têm. Eu refiro-me, isso sim, aos movimentos que estão por trás e que tentam
colocar rótulos que separem essas pessoas do comum da sociedade. É muito diferente estar a qualificar pessoas ou estar a qualificar fenómenos inorgânicos, como é este o caso. Portanto, e estas coisas todas nós importamos. Mas depois, aquilo que efetivamente interessa, como o funcionamento em sociedade, nem diga, por vezes até a tolerância, porque há certas coisas sobre as quais nós somos superiores a elas, e mesmo assim não há essa tolerância, não há a aceitação, nada disso existe. Ou seja, aquilo que eu vejo cada vez mais nas sociedades ocidentais é as pessoas a tentarem entrincheirar-se, a tentarem perceber em que trincheira é que se podem colocar e pela qual podem combater, e depois é tentar obrigar o outro lado a capitular. Se alguém acha que isto é uma ideia que isto é possível ter uma comunidade ou uma sociedade desta forma, vai-se desiludir facilmente, sobretudo se depois acabar por ser a parte que é obrigada a capitular. Portanto, uma vez mais, muito obrigado a todos por terem estado aqui. Vamos continuar a retomar novamente as sessões nos próximos dias, e se houver alguma novidade, serei o primeiro, uma vez mais, a criar aqui mais um direto para nós podermos voltar a falar sobre este tipo de incidentes. Alerto uma vez mais todos para o facto de ainda estarem abertas as inscrições para o curso sobre o sistema político na Rússia, que eu vou organizar nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro, entre as 16 e as 18 horas, através da plataforma Zoom. Já tenho recebido algumas inscrições. Há algumas pessoas às quais eu ainda não respondi, é fim de semana, mas que amanhã tratarei de responder, de dar todos os dados de confirmação por aí fora. Portanto, não teremos qualquer problema quanto a isso, mas ainda vão ter de se inscrever até o dia 30 de janeiro. Quem quiser que o faça já, que o faça o mais breve possível, até por uma questão de organização do próprio modelo de curso, mas agradeço desde já o interesse demonstrado em todos. Tenham uma boa noite. Sr. Filipe Coelho, muito obrigado. Sr. Paulo Tavares, também Sr. Filipe Capelo, Sr. Ana Tessa Pedroso, Sr. Marco Silva, Sr. Francisco Gomes. Eu agradeço a todos, a presença que aqui, a vossa presença, os comentários que deixaram, os aspectos importantes para o debate, porque isso é que é muito importante no evento destes. Portanto, uma boa noite a todos e faço votos de uma excelente semana a todos.